Boa noite, meus irmãos. Uma satisfação, né? Sejam todos bem-vindos, né? Às vezes, essa casa que nos acolhe com tanto amor, tanto carinho, né? E eu vou trazer aqui depois uma explanação para vocês, né? Mas antes, gostaria que cada um fechasse seus olhos nesse momento. Sentir essa energia gostosa que nos ronda. Puxa a respiração bem fundo pelo nariz, solta pela boca. Leve lentamente os seus ombros para trás. Pega a sua cabeça para frente. Respira bem fundo. Sinta essa energia gostosa entrando e o ar saindo bem devagar. Sinta essa energia subindo pelos seus pés, pelas suas pernas, moldando todo o seu tórax, seus ombros, subindo até a cabeça. Mais uma vez, respire bem fundo e solta devagar. Põe a mão no seu coração. Sinta essa máquina perfeita que te deixa vivo cada dia, que pulsiona sangue para cada parte dos seus órgãos, vai desde os pés até a cabeça. Faça agradecimentos por essa máquina que te faz movimentar todos os dias. Mais uma vez, respire bem fundo, solta devagar. Podem ir abrindo os olhos, bem tranquilamente. E agora, a pessoa que está ao seu lado, cumprimente ela. Dê um abraço para quem é da sua família. Faça esse momento brilhante. Olhe para essa pessoa agora e fala, você é importante estar aqui, nesse momento. Agradeça a Deus por esse momento. A pessoa que você não conhece também, né? Fazer esse momento lindo que às vezes a pessoa só precisa de um simples sorriso, um simples abraço, para o dia dela ficar maravilhosamente. Pessoal, linda noite maravilhosa. Para mim é um prazer estar aqui, né, para estar explanando um pouquinho das minhas vivências com vocês. E a transição de vida pela doutrina espírita aqui foi um marco na minha vida e da minha família. E eu venho aqui humildemente trazer para vocês o que eu passei na minha vida e que vocês também, às vezes, podem se modelar, né, e trazer para a vida de vocês e vocês seguirem aí os ensinamentos de Jesus. Então, um convite à reflexão, ao amor e ao serviço. Quem sou eu, né? Eu sou o Fábio. Eu sou estudante, praticante da doutrina espírita, né, também estamos na caminhada juntos e muitas das vezes a gente engatinha ainda, né? Cada vez que a gente estuda um pouco mais, né, essa doutrina maravilhosa que é o Evangelho do Espiritismo, a gente cada vez mais compreende o quanto que nós temos que evoluir. Eu sou pai, né, de 3 filhos. O Bernardo é o mais velho, tem 9 anos. O Benício tem 7. Tem a Lisa, que é a mais novinha, de 3 aninhos. E tem a minha esposa maravilhosa, que está até aqui me acompanhando, para me dar um apoio também. E através, né, desses conhecimentos e autoconhecimento, a gente sempre tenta buscar empatia. E aqui eu trago aqui um contexto, né, de programação neurolinguística, que é uma técnica que eu aprendi, né, e que eu acho que é muito interessante, né, que Deus é tão bom que, apesar da Terra, né, ser de provas e expiações, Ele sempre está nos dando o quê? Ferramentas, recursos, para a gente poder seguir em frente, purificar os nossos espíritos, né? E aqui, como que eu cheguei até aqui? Posso dizer para vocês, né, ou a gente chega pelo amor ou pela dor. Comigo não foi diferente. Eu acho que acredito que a maioria das pessoas, né, quando procura alguma ajuda, né, com certeza que o meu também foi pela dor, né? Então, em 2018, né, após o nascimento do nosso segundo filho, a minha esposa ela apresentou alguns problemas de saúde, né? E ela teve
algumas lesões, né, na pele, que a gente, a princípio, a gente fica desesperado, né? Poxa, o que está acontecendo, né? E ia no médico, o médico não sabia, né? Ia em outro também não tinha um diagnóstico mais assertivo. E a caminhada foi longa, né? Até pouco tempo atrás a gente ainda estava passando por esse tipo de situação, né? Mas só depois, né, do conhecimento, né, a gente poderia ter prostado, né? Ficado em casa, ela seguido o caminho dela, ou se ter conformado com o diagnóstico que ela teve, né? Que é uma alergia alimentar, né? Que é uma doença autoimune que ela tem um gatilho que é o glúten, né? Então esse glúten ele causa todo um desequilíbrio no corpo dela, no organismo dela. E o que a gente fez, né? A gente ficou lamentando ou a gente decidiu agir? A gente decidiu agir, a gente decidiu se movimentar. Então a gente poderia ter ficado se lamentando, né? Mas a gente foi buscando energia. E essa energia, né? Como que foi? A gente foi procurar com certeza ajuda, né? A gente ia nos centros espíritas, procurava os tratamentos. E na primeira praxe, né? Acho que todo mundo que procura a primeira vez já quer ser curado de primeira vez, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Que a cura, ela vem de acordo com o nosso merecimento, obviamente, e também através da prática, né? Não é só estar em um centro, mas a prática que faz, contempla também toda essa movimentação. Então a gente, através desse movimento, né, de buscar ajuda nos centros espíritas, começar a estudar, começar a assistir palestras, né, tomar os passos, né, praticar aí os reikis, né, a gente começou a ter uma visão diferente, né, do que representa aí esse tipo, né, de doença, né, seja que ela vem em nossas vidas. Então a gente tocou no coral, né, a gente ajudando nas soltas de domingo. A minha esposa hoje ela é evangelização de criança, né, então uma missão muito importante que é plantar a sementinha de Jesus no coração dos nossos pequeninos, né, para já seguir com essa reflexão. Então a gente energizou dessa forma e as coisas foram acontecendo, né? E assim como também apareceram bons médicos, né? Apareceram medicamentos, né, para o corpo físico dela aqui, mas que a alma estava sendo curada, né? Que através de todo esse trabalho, né? E o trabalho né? Que é o mais importante, de ajuda ao próximo, né? Então esse que é a parte mais bonita. E outros exemplos de superação e movimentação que a gente tem, Irmã Dulce, eu acredito aqui que todos conhecem ela, né? Ela era uma baixinha, pesava 38 quilos, né? Ela fez um grande movimento, né, na Bahia, né, em Salvador, e principalmente ajudando, né, as pessoas pobres, as pessoas doentes das ruas. Ela formou do galinheiro, né, lá do convento, um hospital, que hoje se tornou uma grande organização. Então ela deixou um legado muito grande. E ela tinha algum privilégio sobre isso? Não. Ela tinha problemas de enfisema pulmonar, né? O pessoal geralmente tinha um certo preconceito, então ela passou por várias dificuldades. Só que através da ação dela de agir em prol do próximo, né, ela formou hoje um grande movimento que até hoje funciona lá em Salvador. A Madre Teresa de Calcutá, né, uma mulher também, né, ela é macedônia, mas ela foi para a Índia, né, já logo em seguida, ela foi ser professora lá na Índia. Logo em seguida, ela já foi começar a ajudar os pobres, né, com uma organização incrível que tem até hoje, né, um movimento entre as freiras de ajudar o quê? Comunidade pobre, pessoas doentes, né? Então ela criou um grande endosso em cima disso que ajudou várias pessoas e ajuda até hoje, porque ela tocou o coração de cada um, né, onde que as pessoas se despertaram e cada um vai ajudando mais, né, a gente se dá as mãos para poder sempre evoluir nesse sentido. Então ela tinha algum privilégio? Não. Ela sofreu vários ataques cardíacos, ela tinha pneumonia, deu malária, né, insuficiência cardíaca. E isso prostrou ela? Não. Ela se energizou, né, sempre com um propósito, né, que é muito bacana, que é ajudar o próximo. E a Irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma palavra muito bonita, né? Ela falou, qual que é a sua intenção, né, com tudo isso, né? Ela sempre dizia, né, que todo movimento que ela fez é somente uma gota no oceano, né? Mas que sem essa gota também o oceano seria menor, né? Então isso cabe para nós também. Às vezes são pequenas ações que a gente vai tocar, né? Vai encher lá também o oceano. O nosso saudoso Chico, ele também fez um movimento que está até próximo aqui, né? A gente tem uma honra de ter tido ele aqui, né, em Uberaba,
E ele fez um movimento também enorme em todo o Brasil e mundo, né? Ele é o brasileiro reconhecido pelo, né, tem um prêmio Nobel, né? E ele também, com certeza, aí não tinha, né, nenhum privilégio. Então ele já teve pneumonia nos 2 pulmões, né? Ele sofria ataques cardíacos, já teve ataque cardíaco, pressão alta, né? Problemas nos olhos, né? Que é a parte de angina. E ainda assim ele continua esse movimento, né? De ajudar o próximo, com caridade, com amor, né? Com carinho. Eu não poderia deixar de falar aqui também do Mahatma Gandhi. Ele era um indiano, né? Ele foi estudar na África, e na África ele tinha muito preconceito, né? E então ele voltou, né, novamente para a Índia para tentar fazer um movimento. Na época a Índia ela tinha domínios, né, dos colonizadores, né, principalmente os britânicos, onde que eles exploravam muito aquela região e o povo deixava eles cada vez mais pobres, né? Então eles monopolizavam muito ali a questão de comercialização. E ele começou, né, ele por ter tido direito, ele começou a lutar pelos pobres, pelo direito das mulheres, e incrivelmente de forma pacífica, né? Ele nunca fez nenhum tipo de violência nos atos que ele se organizava, né? E inclusive ficou conhecido, né, inclusive até teve uma repercussão muito grande no mundo, que é em 1930, né, onde que teve a Caminhada do Sal. Eles caminharam mais de 200 quilômetros, uma multidão, né, de indianos, né, em protesto ao monopólio, né, dessa exploração que o pessoal fazia ali na região. E ele teve uma grande repercussão, né, e isso com certeza melhorou a vida deles um pouquinho. E aí, pessoal, o que esse pessoal tinha, né, de diferença, né, nesse mundo aqui? Praticamente são espelhos para nós, né? E aqui, né, esse cara aqui, né, o que vocês acham? Que ele parece que ainda seja difícil para nós, né? Mas imagina esse cara aqui. Eu conheci esse cara, brilhante. Ele chama Marco Voss. Hoje ele tem 39 anos. Ele teve uma síndrome, que é uma síndrome de... o nome é difícil de pronunciar, mas é Richter-Hunter, onde que não desenvolve nem braço nem perna. Agora imagina vocês, sem braço e sem perna no dia a dia de vocês, né? Muitos ficariam, né, frustrados, lamentando, né, brigando com Deus, né? Mas a gente sabe que tudo tem um propósito, né? E o que ele escolheu? Ele escolheu viver a vida dele da melhor forma possível. Então ele, desde criança, né, o pai dele sempre motivava ele, para ele não ficar frustrado, ele sempre correr atrás de seus objetivos. Então, para vocês terem uma ideia, né? Às vezes ele já fez até mais coisas que qualquer um de nós aqui que tem braços e pernas perfeitos. Então ele virou surfista, ele andava de skate, ele foi o primeiro piloto, né, do Rally dos Sertões, né, sem braço e sem perna. Ele toca em escola de samba, ele tem uma família, né, tem 2 filhos, tem uma esposa, né, que apoia ele, e hoje ele cria uma grande movimentação, né, centenas de milhares de pessoas com o tema, né, o que é impossível para você. Né? Então eu participei de uma palestra dele, ele contou, né, literalmente o dedo para gente, falou assim, você não tem problema. Né? E ele, para vocês terem uma ideia, para ir no banheiro ele precisa de alguém para pegar ele e lá sentar. Ele, né, na privada, fazia as necessidades básicas. Para ele se alimentar, ele precisa de alguém para pôr comida na boca dele. Né? E ele, o que ele escolheu? Ele escolheu o movimento, ele escolheu agir. Né? Ele buscou forças, buscou energia dentro dele para fazer esse movimento. E hoje ele abrange várias pessoas, né? E só para não falar que é inteligência artificial, ele tem uma mensagem dele. Coisa, né? Escrever um livro, algo que parecia impossível para alguém, principalmente sem mão. Dirigir. As pessoas me perguntavam, mas Marcos, como é que você vai segurar o volante? Resumindo, hoje eu dirijo o carro e a paciência da minha esposa. Agora eu quero ver estacionar. Que falta de fé no marido. Casar. Disseram que ia ser ruim achar alguém que aguentasse as minhas piadas ruins. Agora que casou já é. Moral da história. Se alguém disser que você não consegue, agradeça. É só mais um motivo para provar que dá sim. Pessoal, e aqui é um ponto muito importante, né? O que eles tinham de comum, né? Porque depois do conhecimento, né, assim como o Evangelho, né, até sugiro aí quem nunca leu, começar a ler. Ele traz vários pontos, né, de reflexões
que a gente está passando, né? E aqui tem um ensinamento de Jesus, né, que os bons espíritos nos ajudaram, junto com Allan Kardec, a decifrar vários pontos para nos ajudar a evoluir como espíritos. Inclusive, né, todas essas questões, né, de problemas, de limitações, a gente sabe que tudo tem uma causa, né, porque Deus é justo, né, Ele é justo com todos. Então Ele dá um remédio que a gente precisa, às vezes, através de uma doença, às vezes, através de uma limitação, através de passar por um cenário, né. Então, até no capítulo 5, né, a causa de todas as coisas, a gente enxerga isso, né, onde que Ele que nos deixou esse ensinamento, que para a gente não se desmotivar, né, pela doença. E assim que a gente fez, né, assim também na família e todas essas pessoas, né, que são pessoas brilhantes, aqui tem algumas histórias, mas eu tenho certeza que cada um de vocês tem a história de vocês também, né. Então, o que eles tinham em comum? Primeiro, foco em servir, né. Quando a gente pensa no prol do próximo, a gente com certeza busca energia e a gente também é abençoado por isso. A gente, com certeza, transforma, né, todos aqueles que estão ao nosso redor, né, através da motivação, do amor, de um simples sorriso em casa, né. E logo à frente aqui a gente vai falar um pouco sobre as questões dos estados, que podem influenciar também, né, a nossa forma de agir aqui nesse mundo. Então, pessoal, eu sempre colocava no estado de missão, né, para superar a dor física que eles tinham, né. Então, assim como Jesus falava, né, no capítulo 18, que é a porta estreita e a porta larga, né. Então, a porta larga, com certeza, é aquela que leva até a gente à perdição, né, que é tudo com facilidade. A porta estreita é aquilo que a gente tem que ainda desenvolver das nossas mazelas da vida, né. Então, como a gente vive no mundo ainda de provas e expiações, né, até para quem não conhece, né, eu só dar um exemplo rápido do que é prova e expiação. A prova é aquilo que a gente, já como espírito, a gente escolhe vir em determinada situação ou condição para a gente ainda purificar o nosso espírito. Seja, às vezes, nascer com um tipo de doença para ter mais paciência, para ter humildade, né? E as expiações são o quê? São falhas que a gente comete durante a nossa existência aqui, que a gente, às vezes, é colocado numa situação para a gente, né, ter mais paz e amor e enxergar a vida de outra forma. E assim são as doenças, né, as limitações que são, né, para todos nós aqui. Só que Deus é tão bom que a gente tem o livre-arbítrio. E quando a gente sempre foca nesse propósito de ajudar o próximo, ter uma vida simples como eles tinham, né, uma vida desapegada, dedicando o próximo, a gente com certeza busca energia e isso vai transformando a nossa vida. Ressignificação constante. Então eles transformavam o sofrimento deles em aprendizado. Então a dor não era um fim, né, mas um meio para se modificar, né, assim como no Evangelho fala para nós sobre as condições de causas e efeitos, né. Eu vou até ler essa parte aqui agora, do Evangelho, que é no capítulo 5. Aqui ele traz para nós até uma condição interessante, que aqui ele fala, que podem ocorrer, senão na vida futura. Sem a certeza futura, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais seriam um engodo. Mesmo com a certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz, para ter mais mérito. Mas então, pergunta-se por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas quando compreende, menos ainda é de ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre os vícios e a virtude. Homens virtuosos sofrem ao lado dos maus e prosperam. A fé e o futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, ele não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem por parcialidade. As vicissitudes da vida justa, eis que cada um deve compenetrar-se no bem. Deus colocou homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus e os julgando bastante maduros para compreendê-la, e revelou inteiramente pelo Espírito, quer dizer, pela voz dos Espíritos, né? Então, até depois, vocês quiserem ler todo esse capítulo, né, um capítulo que a gente poderia ficar aqui
várias palestras que cada palavra, cada item, né, se a gente for olhar com detalhe, tem um significado muito grande para nós. Então aqui, pessoal, todos escolheram o quê? Movimento e ação. Então Chico Xavier psicografou mais de 500 livros, né? Ele dormia poucas horas por dia, né? Porque ele tinha uma rotina realmente de ajudar. Ia para o centro, psicografava, né? Fazia lá as filas, né, do Chico. Eu mesmo era criança, eu já fui muito nas filas do Chico, né? E aquilo era um prazer tão grande pra gente que era criança, até hoje eu tenho essa memória afetiva, né? De ganhar aquela simples bolsa cheia de coisas, né? Maravilhosas, mas aquele amor que ele também deixava pra gente. Teresa, ela cuidava dos doentes na rua. Irmã Dulce, né, também criava vários hospitais ali de forma improvisada. O Gandhi caminhava aí quilômetros, né, de forma pacífica, liderando aí todos os movimentos para poder o pessoal evoluir. E o Marcos Rossi, né, para quem viu aí, né, sem perna, né, e sem braços, ele escolheu também a ação e o movimento. Então aqui tem um outro ponto, né, que também é a gestão emocional e espiritualidade, que eles utilizavam sempre a fé. Porque quando a gente decide movimentar, a gente está escolhendo ter fé em Deus, na causa dele, né? Então é isso que torna os recursos ainda mais poderosos para quem escolhe esse movimento. Então, obviamente, a gente sempre busca ajuda, gratidão, compaixão, coragem e fé, que aí deixa aqui a questão da energia pessoal. Aí, pessoal, a energia de vocês hoje, né? Como que tá de 1 a 5? Vou levantar a mão aí. 5. A Ana tá 5. Tem gente ali que tá 5, tem gente que tá 1, tem gente que tá 4, né? Tá 5. É isso aí, pessoal. A nossa energia, pessoal, a gente obviamente oscila, né? Ao longo aí das nossas caminhadas, da semana, né? Do mês, né? Tem vezes que a gente vai ficando cansado, tem vezes que a gente pega uma frustração, né? Que são as nossos testes aí. Só que a energia, ela influencia muito nessa questão de agir, né? De movimentar-se. Então a gente tem que cuidar da nossa energia. E aqui eu vou deixar depois alguns pontos aqui de como que a gente pode cuidar da nossa energia. E eu vou agora perguntar para vocês. Se vocês fossem contratar, né, uma babá, vocês contratariam uma babá com energia 1 ou energia 5? 5. Então, como que nós queremos servir ao próximo? Com energia 1 ou 5? Então, vamos, né, ficar essa reflexão aí para a gente poder refletir. Pessoal, estados que influenciam a nossa energia, né? Então, a gente passa no nosso dia a dia raiva, frustração, às vezes a gente passa nervosismo, né? A gente às vezes está cansado. Mas também a gente tem os estados, né? De felicidade, de alegria, né? De paz, de caridade, né? Vocês podem perceber, né? Que Jesus fala que a felicidade não é, às vezes, desse mundo, né? Mas é porque a gente busca a felicidade em bens materiais, né? E quando a gente, às vezes, quando a gente citou vários exemplos aqui, né? O Chico, né? A Irmã Dulce, eram todas pessoas simples, humildes, apegadas. E eles tinham uma felicidade interna. E aquilo também motivava eles. Então, a gente tem esses estados, né, que acaba também que influenciam as nossas energias, né? São os estados fisiológico, crença e mental, onde que o fisiológico basicamente é o nosso corpo físico. Então, o simples fato da gente tentar respirar melhor, a nossa postura, os nossos músculos, a nossa energia física, o alimento e os sonos, elas influenciam no estado nosso fisiológico. Então, o simples fato, quando a gente fez uma meditação, de você erguer o seu ombro para trás, né, e você elevar um pouco a cabeça, o seu corpo tá falando para o seu cérebro que você está bem, né, que você vai agir, que você vai fazer acontecer. E aqui nós temos os estados emocionais e crenças, né? Então, nós temos as nossas emoções, nós temos os nossos padrões mentais, que às vezes são desde a nossa infância, né? Às vezes a gente cria algumas crenças, os nossos próprios pais, né, nos colocam algumas limitações. Até um tema depois bacana para a gente trazer sobre o perdão dos nossos pais. E, inclusive, isso às vezes você passou por aquela situação e às vezes só de mudar o clima, né, você às vezes teve aquela sensação lá atrás e isso faz você entrar num estado, às vezes, desanimador e frustrado. Um relato meu, com esse exemplo aqui, foi em 2010, eu trabalhava na fazenda, fui trazer um pessoal, né, para poder fazer o exame periódico, né, que o pessoal entrando novo na fábrica, né,
Aí eu peguei e fui deixar esse pessoal lá, né, nesse lugar, era na AMO ali, próximo ali do Mercedes, tinha um local ali que fazia esses exames. E eu logo chegando com o carro, aí veio já um colega lá da fazenda, né, ele batendo assim na porta, aquilo me assustou de uma tal forma, né, e aí tinha acontecido uma atrocidade, né, com eles, né, tinha acontecido na fazenda mesmo, algumas intrigas, né, entre ciúme, mulher, e acabou que um outro cara da fazenda, que era amigo também, foi lá e acabou matando a esposa dele, né? Então ela veio a falecer ali, né, assassinada, e isso me causou, né, uma crença que isso foi em meados de setembro. Então sempre quando chegava meados de setembro, às vezes eu estava feliz e do nada, minha energia caía, né? Eu falei, gente, mas o que está acontecendo, né? E eu fui enxergar isso há pouco tempo atrás, né? Falei assim, poxa, né, eu tô me sentindo isso porque de uma lembrança que eu tive negativa lá atrás. Então, assim, aconteceu com ele, mas me marcou, porque tinha a família dele, né, a gente tinha um vínculo, conhecia os filhos deles, né, então aquilo ali me marcou muito. E eu tive que ressignificar isso, né, pra mim não ficar com aquela energia mais, né. Então eu tava pegando aquela energia que tava realmente me derrubando. Aí depois tem até umas técnicas, né, através do PNL, eu consegui ressignificar aquilo, né. Depois em outro momento, como nosso tempo é curto, senão, mas a gente tem técnicas para poder também a gente ressignificar isso. Algo que a gente passou, que nos marcou profundamente como emoção, né, a gente pode ressignificar aquilo para você ficar de forma diferente, mudar de estado, né. O mental e o foco são os nossos pensamentos, né? Então, os nossos pensamentos hoje é muita informação. É celular, família, trabalho, né? E a gente tem que controlar isso. Como que a gente controla? Pelo simples fato de você parar um pouquinho, respira fundo, olha, aprecia o sol, aprecia uma árvore, né? Pisa com o pé no chão aqui, eu acho bacana demais, né? Eu queria ter vindo descalço, a primeira vez eu não vou descalço, né? Mas isso é uma conexão bacana que nos ajuda a estar aqui presentes, né? Aqui e agora. E para isso, né, pessoal, como nós podemos mudar então, né? No mundo, com certeza, tudo está morrendo ou transformando. Então a gente tem que escolher transformar, né? E não só a nossa vida, né, mas transformar a vida do próximo. Que legado que eu quero deixar aqui, né, para a gente que é pai, para a gente que é esposo, para a gente que tem um amigo, para a gente que tem uma família, para a gente que às vezes não conhece ninguém. Como é bom você ajudar alguém, né, sem ninguém conhecer, sem nada em troca, né, a sua alma vai ficando feliz. Até Chico, né, ele tem lá, né, no mundo, né, a gente não pode ter de tudo aqui, né, infelizmente, a gente não vai ter de tudo, mas a gente vai ter o suficiente para praticar a caridade e fazer o bem, né, que é o que realmente nos alimenta a alma para a gente ser feliz, né. Então essa é uma parte que Chico fala que é formidável, né. Então aqui Deus está nos dando o que a gente precisa de recursos. E com esse pouco a gente consegue com certeza ajudar o próximo com caridade e amor. E aqui tem até uma frase que até coloco aqui, que é um espírito protetor, né? Que às vezes vem às mentes, até essa palestra aqui foi interessante, né? Eu vinha sonhando já há vários tempos com ela, o formato, o meio. Aí eu peguei e falei, vocês me aceitam lá, né? Para mim falar sobre esse assunto, né? Prontamente o Waldo já me deu um abraço, a Ana também, né? E eu fiquei muito feliz com isso. E até no domingo, quando a gente foi confirmar dias e horários, eu cheguei a sonhar com o Waldo, dele me instruindo para poder palestrar aqui. Vocês viram tanto que a gente se conecta e a gente vive em teias, né? Um ajudando o próximo, né? Então, isso busca algumas inspirações, né, para todos aqui, né? Se vocês têm algum sonho, alguma questão, vocês têm que correr atrás, né? Então, mude seu estado, mude sua vida, pratique a gratidão, né? A gratidão, ela quando você acorda, primeira coisa que você fazer é já agradecer, você já cria uma conexão com Deus. Então, o seu dia tem de ser o melhor possível, né? Transforme o medo em coragem, então a gente, com o medo, ele atrapalha muita gente, e alimenta a mente com o conhecimento. O poder da mudança, ela está dentro da gente, né? Não está externo, né? Eu querer mudar o próximo, eu não vou mudar, mas você pode se mudar, né? Para você, às vezes, ter que tolerar, para você ter que orientar, para você ter que vivenciar. E aqui, pessoal, tem uma questão interessante da gratidão e transformação, né? A ciência ela explica que o hábito de reclamar
adoece o nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, ele tem uma neuroplasticidade, né? Então, se a gente ficar só com pensamento negativo, ele vai gerar mais cortisol, mais hormônio de estresse, ele vai enfraquecer o nosso cérebro, com isso a nossa energia vai para baixo, vai lá para o 1, para o 0, né? Então, aqui que é o ponto bacana, que ao mesmo tempo que a gente ficar reclamando, isso pode nos influenciar, o seu cérebro vai moldar para isso, e toda vez que você reclamar, ele vai criando aquela situação, ao mesmo tempo, ele pode ser moldado para, se você se motivar, né? Então, aí a gente tem várias ferramentas para substituir isso. Em vez de reclamar, a gente agir e agradecer. E aqui, né, o primeiro ponto aqui, como exercício que eu queria deixar para vocês, é a gratidão. Então, até na questão 535, né, ela é comentada aí por Williams, que a gratidão é irradiação do amor e demonstração de educação espiritual. Devemos agradecer a Deus, aos benfeitores espirituais, à família, à natureza, até aos objetos que nos servem. A gratidão transforma o espírito, atrai energias superiores e fortalece o vínculo com o plano divino. A ausência da gratidão é vista como ignorância espiritual, que leva ao sofrimento e à desconexão com o Criador. Então, mesmo naquelas situações difíceis que a gente passa no dia a dia, se a gente enxerga e fala, o que Deus quer que eu aprenda com isso? Se você fazer essa pergunta, já vai ser um lampejo lá no seu coração, às vezes, de você lembrar de agradecer, né? Poxa, eu passei raiva, passei aqui uma situação, mas eu vou agradecer assim mesmo, porque isso está sendo bom para o nosso espírito, né? Que é o que a gente leva aqui, né? O conhecimento, o aprendizado. Até o Gandhi, né? Que ele era também um budista, né? Ele falava, né? Viva como se fosse o último dia, né? Seu, né? E ele fala, né? Viva hoje pensando em morrer, pensando que você vai morrer amanhã. E adquira conhecimento como se fosse para a eternidade, né? Ou seja, ele faz um chamado para a gente, para viver o presente, e ao mesmo tempo a gente sempre buscar conhecimento, que isso daí vai se perpetuar, né? Assim como a gente conhece, né? A doutrina espírita, ela veio para matar a morte, né? Então a gente sabe que tem as reencarnações, que a gente vem para aprender, e esse aprendizado ele fica para conosco, né? Tudo que a gente aprende aqui na Terra. Um outro ponto aqui é buscar a evolução moral do espírito. Então a gente tem as leis de Deus, que é importante a gente buscar a nossa conduta, né, para a gente se fortalecer. E até na parte do espiritismo é bacana, né, que a gente tem 3 ordens aí de espiritismo. Tem os espíritos imperfeitos, que é aqueles dominados por vícios ainda, paixões e ignorância. Nós temos os bons espíritos, que sempre promovem o bem e têm a moral elevada, e os espíritos puros, que são os perfeitos, né, moral e intelectualmente, e não reencarnam mais. Então aqui a gente entende, né, que nós estamos ainda como espíritos imperfeitos, né, no planeta Terra, que ainda está no processo de transição, né, entre prova e expiação para regeneração, mas que a gente temos espíritos aqui que são já perfeitos, né, que está aqui nos ajudando. E temos também espíritos, né, bons, e a gente também pode buscar ser espírito bom, né? Não necessariamente que a gente ainda está passando por essas questões, a gente pode buscar a bondade dentro da gente, aparando as nossas arestas, né, para a gente eliminando as nossas más tendências, né? Porque todos nós temos as más tendências, é a gente identificar e ir pela porta estreita, porque a gente tem uma má tendência e a gente fala, isso aqui não, né? Então esse é um ponto importante. E até falando aqui de más tendência, no capítulo 18, ele tem um item que fala aqui realmente da porta estreita, né? Vou ler aqui rapidamente. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso. E há muitos que por elas entram, como a porta da vida é pequena, como o caminho que a conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Alguém tendo feito essa pergunta, o Senhor haverá que se salvará? Ele lhe respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não poderão. Enquanto o pai de família estiver entrando e fechando a porta, é que vós, entrando do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos. E ele responderá, eu não sei de onde sois.
Então começarás a dizer: comemos e bebemos em vossa presença, e vos ensina em vossas praças públicas. E eles vos responderá: eu não sei de onde sois, retirai-se de mim todo vós que cometeis a iniquidade. Então aqui ele já faz um chamado, né, para a gente seguir pela porta estreita, né, que é realmente a porta da que a gente vai realmente evoluir e purificar o nosso espírito. Então aqui, pessoal, nós temos também as leis, eu não vou ler todas aqui, mas as 3 primeiras, a lei da adoração. Então a gente sempre tentar criar essa conexão com Deus. A gente tem a lei do trabalho, que é importante para o nosso processo, né, para o nosso progresso, tanto espiritual e intelectual. E a lei aqui da reprodução, não com viés, né, da parte sexualidade, né, mas aqui reforçando que a gente vai ter novas reencarnações. Né? A gente tem um homem e uma mulher, né, a gente tem sempre crianças tá vindo, espíritos vindo, né, para poder se regenerar. E aqui, pessoal, a gente tem um outro ponto também que nos ajuda a manter a nossa energia, a ressignificação do medo. E através do evangelho no lar, né, e a doutrina, isso pode nos causar uma organização muito bacana, né, que nos livra também, como a gente sabe, né, a gente tem uns irmãos, né, desencarnados que às vezes não quer ver a nossa evolução. E às vezes eles tentam ali influenciar a gente. Mas quando a gente, né, busca esse evangelho como remédio espiritual, a gente cria um campo magnético de proteção, né, conosco e com nossas famílias, né, com nossos espíritos. Então a prática regular de educar o espírito promove atitudes éticas e cristãs. Então até a Joana de Anjos, ela ensina o antídoto, né, para o medo, que é a certeza da reencarnação, né, e da imortalidade da alma, a presença constante de Deus. Então, sempre quando a gente sentir medo, né, vamos buscar o evangelho, vamos buscar a fé em Deus, que ele vai nos dar as forças para a gente poder seguir em frente. Então, aqui o medo ele pode ser vencido com fé, prece, água fluidificada, sempre pensamentos otimistas e, obviamente, sempre a busca da ajuda, que é importante. E aqui a gente tem um exercício, né, que eu vou deixar para vocês, que será que a gente consegue ficar 5 dias sem reclamar? Quem é que acha que consegue, levantar a mão. Eu já fiz esse teste, né? Experimentei. Só que aqui não vale roubar, viu? Se vocês reclamar, tem que voltar de novo. Então é 5 dias. Pessoal, 5 dias. Se reclamar, opa! Aí a gente tem que se fazer gestão, né? Você perceber, você começa do zero de novo. Pessoal, isso daqui é brilhante, né? Porque a gente deixando de reclamar, nós vamos buscar aí deixar de ter energias ruins, as energias boas fluidicarão conosco. E como a gente viu lá, o nosso cérebro ele é moldável, né? Então vamos moldar ele com coisas boas, né? Não com reclamações. E aqui, pessoal, quem quiser, né, encontrar Jesus, né, a gente tem o amor, tem a caridade, tem o perdão. Ele diz, né, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Né? O sal da terra tem um significado formidável, né, para aquela época, porque o sal ele era um produto, né, da época que ele ajudava a dar sabor nas coisas, ajudava a conservar, né, e ajudava ali na questão, o pessoal fazia alguns limpezas espirituais através do sal também. Então Jesus ele trouxe isso para nós, né, para a gente ser o sal da vida, né, que é o quê? Sempre buscar a progressão, né, a gente dá um sabor. O que é o sabor? É gratidão, é ficar feliz, é alegre, levar, né, onde tem aflição, né? Tem até a música bonita que ele cantou aqui, né? Que as letras trazem muito isso para nós. Então é isso que ele quis deixar. E aqui tem um videozinho bem rápido, que é eu não sei se vocês já viram, né? The Chosen. É uma série que passa, se eu não me engano, ainda está passando no Netflix, que é muito bacana. Tem várias passagens, né, de Jesus, né? Que é um ator que ele se forma de Jesus, e depois eles até relatam, né, tanto que eles evoluíram interpretando Jesus. Então quer dizer que a energia está até no teatro ali falando do bem, né? E esse daqui é um ponto bacana, né? Só para a gente refletir que Jesus nos ama. Você quer ser curado? Você vai me levar para a água? Olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. Estou perguntando sobre você. Eu tentei. Por muito tempo, eu sei.
E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo. Mas este tanque não tem nada para você. Mas você ainda está aqui. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então faz. Levante-se. Pegue a sua maca. E ande. Até emociono vendo esse vídeo toda vez que eu vejo ele, né? Então quem procura Jesus, ele cura todo mundo. É só a gente procurar Jesus, né? E ele nos deu o caminho, que é a gente servir, a gente ter humildade, a gente ter fé, a gente ter caridade, a gente praticar o amor e principalmente o perdão. E aqui, pessoal, eu queria agradecer vocês pela paciência de me ouvir, né, por esse tempo, né? Espero que tenha, assim, da mensagem que eu queria passar para vocês, né, chega aí no coração de vocês comecem a pôr em prática, né? Então, gratidão, né, por essa simples mensagem que a gente passou.